sejam bem-vindos. Hoje, no nosso programa de entrevistas com os autores colaboradores do livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar, nós temos a honra de receber a nossa grande amiga de muito tempo, de muita proximidade, de muito afeto, de muita afinidade, Gilda Castanho Franco Montoro. Ela é terapeuta familiar, terapeuta de casal e de família, entre muitas outras coisas maravilhosas que essa mulher faz e fez no mundo para todos nós. Somos muito gratos a essa parceria de vida. Quem vai fazer a entrevista é a Denise Mendes Gomes, a Ana Carolina Moraes Carvalho, a Silvia Helena Sintra de Arruda e eu, Marcos Laime Pontes. Então, Gilda, por favor, conte para a gente um pouco como foi receber o convite para escrever um livro, Construção pela Vivência em Terapia Familiar. De construir um livro, de editar um livro, que seria construído por depoimentos tão pessoais, tão subjetivos, no qual cada pessoa ia integrar o que sente de mais íntimo, do seu mais profundo eu, com as coisas que tinha estudado, aprendido, e com as quais se identificava de outras teorias, abordagens, e daí para fora. Então, foi muito bom para mim, como sempre eu gosto muito do Marcos, desde que eu conheci ele, é uma amizade muito grande, fora que ele tem o nome do meu filho mais velho, e é uns poucos anos mais velho do que o meu primogênito, que também é louro, também tem olho claro. Então, eu sempre tive uma amizade e um carinho muito especial pelo Marcos. E o fato é que quando eu comecei a escrever o artigo, eu me lembrei de uma porção de coisas que eu não me lembrava há um tempão. É interessante, né, que certos fios da meada que você vai puxando, certos caminhos de pensamento, levam você a recordar coisas que estavam escondidas, esquecidas, atrás de uma porção de coisas. Quando eu reli o artigo, que eu não reli esse artigo há muitos anos, eu reli o artigo anteontem, pensando hoje nessa entrevista, e eu pensei quantas coisas que eu tinha me esquecido, quantas coisas tão antigas que me constituíram, que a Gilda que eu sou hoje e que trabalha em psicoterapia, nessa nossa profissão tão interessante, tão sui generis, não é? A Gilda que eu sou hoje estava lá naquelas histórias antigas, da infância, muitas, algumas histórias até que estão no meu genograma, muito, muito antes de eu nascer. Então, foi muito bom escrever esse artigo, foi muito gostoso, foi bom relê-lo depois de tantos anos também, e, enfim, nem sei muito bem do que é que a gente vai conversar aqui hoje, mas estou aberta para as perguntas, né? Não sei se coisas relativas ao que estão naquele artigo ou coisas novas que se passaram desde então. Bom, Gilda, acho que o desconhecido é algo que nós acabamos conhecendo bastante, né? E essa sua dúvida do que é que nós vamos falar do artigo, ou fora dele, ou das atualidades, eu acho que vai permanecer em aberto. E nós vamos poder usar da liberdade que nos é garantida, né? E que nós queremos manter a liberdade. Apesar de precisarmos de muita organização, precisamos de muita liberdade. Então eu convido, assim, apesar de que toda pergunta é um direcionamento, né? Será que você consegue contar para a gente? Acho que você consegue, mas talvez você tivesse disposição para contar um pouco sobre a sua vida, seu desenvolvimento, algumas experiências significativas que talvez você gostaria de contar para a gente? Você está dizendo desde que eu era criança? Ou você está dizendo da minha vida toda, da vida familiar, da infância até hoje? Ou mais especificamente depois que eu me casei? Eu acho que você pode fazer um tour com a gente, aquilo que é mais relevante, aquilo que é Gilda, pode ser? Bom, eu venho tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai de famílias muito grandes, com muitos primos, com avós. Então, desde a minha mais tenra infância,
eu me lembro com um encantamento que era conviver na casa dos avós, com os primos, as brincadeiras e tudo mais. Já na minha própria família, eu sou a mais velha de 6 irmãos. Então, quando meu 6º irmão nasceu, eu tinha 14 anos. Isso me deu uma experiência muito grande também de vida familiar. E eu diria que eu treinei para ser mãe muito antes de me casar. Porque quando nasceu minha 5ª irmã, eu tinha 11 anos, como eu falei, o último, tinha 14. Isso significa que eu aprendi a trocar fralda, dar banho em nenê, dar mamadeira, fazer arrotar, brincar, cuidar para que não se metesse em perigo desde a mais tenra idade. Eu acho que uma família grande é uma oportunidade muito especial para você aprender a lidar com vários tipos de idades das crianças, especialmente se você é mais velha, como eu. Ser filha mais velha também dá uma porção de responsabilidades. Filha mais velha de 6. O Marcos é filho mais velho de 5, não é isso, Marcos? Então, desde cedo, você tem um treinamento maior para ser independente, porque seus pais são tão ocupados com os menores, né? Tão ocupados com os menores que você precocemente se torna independente. Então, eu me lembro, com 10 anos, eu marcava meu próprio dentista. Com 11 anos, pegava o bonde na Rua Pamplona, perto de onde eu morava, ia até a cidade, um dentista do aparelho, sozinha, que tinha que ir para regular o aparelho de 15 em 15 dias. E hoje em dia eu me lembro de certas independências que eu penso, puxa, no mundo de hoje, das crianças de hoje, seria completamente impossível. Acho que a gente tinha um treinamento maior para autonomia, também porque existiam muito menos perigos no mundo. A gente não tinha medo de pedofilia, de ser atacada, de ser morta, de ser estuprada, um monte de perigos e medos que as crianças de hoje desenvolvem desde cedo, né? Era um mundo talvez mais simples, mais seguro, que facilitava mais as crianças a criarem asas. Eu morei em Santos até os 10 anos de idade. Meu pai trabalhava com um escritório de café. Com 10 anos eu vim para São Paulo, estudar na mesma escola, da mesma congregação de freiras que eu já estudava lá em Santos. E eu tive uma experiência de escola de freiras muito boas. A gente ouve falar, tanta gente falar de experiências horríveis de escolas de freiras e padres. Eu estudei no Colégio de Zuazô, das Crônicas de Santo Agostinho. E para mim, e para muitas das minhas amigas também, que trabalham comigo no CEAF e outras pessoas da nossa área que também estudaram lá, elas eram freiras avançadas, que seguiam a doutrina social da igreja, que era um pensamento de esquerda católica muito importante nos anos 60, e ação católica. Então, essa preocupação com o bem-estar dos outros foi muito importante na minha vida desde criança. Eu não sei bem até que ponto é uma coisa que veio do meu pai e da minha mãe, e até que ponto que veio do ambiente no qual eu estudava. Então, tive uma infância tranquila, feliz, andando a cavalo, passando férias na fazenda. Me lembro de muitas coisas boas. Com 10 anos vim para São Paulo, tinha aquela irmandade, os irmãos todos, eu tinha um orgulho, uma alegria da fertilidade dos meus pais, 6 irmãos que nós éramos, era uma coisa bem maravilhosa. Depois vim para São Paulo, e estudando aqui, eu diria que com uns 14 anos eu comecei a me interessar pelo tema da orfandade, do desamparo. É óbvio que não tem ilusões que isso só podia ter a ver com o meu próprio desamparo e sentimentos de orfandade, suponho eu, de ser a mais velha de 6 e tão precocemente independente e cuidando dos outros, né? Isso é um assunto muitas vezes vistos e revistos em psicoterapia. Eu sempre fui sujeito de psicoterapia. Praticamente a partir dos 24 anos de idade até hoje,
eu diria que eu passei 95% da minha vida sendo sujeito de psicoterapia. Eu acredito que na nossa profissão, quanto mais psicoterapia você fizer, melhor para você, melhor para os seus clientes. Então, lá pela adolescência, eu já dizia assim, bom, se eu não me casar, eu vou fundar um orfanato. De onde vinha essa ideia? Não tenho a menor ideia, estou supondo aqui essas coisas, né? E precocemente me interessei pela psicologia, me parecia um assunto tão misterioso, tão fascinante, tão assim incrível, lendo umas coisas de Freud. Falava de sexo também, a importância da sexualidade para uma menina criada ali, dentro daqueles limites todos daquele tempo. Então, eu fiz colegial, no Texto Azul também, fui fazer psicologia na PUC, e logo me interessei por assuntos como resposta de cor das crianças, no Rocha, das crianças de orfanato, que mediria a afetividade. Era como um interesse precoce de algo que veio a ser o leitmotiv, o principal tema da minha vida, de como receber amor na infância prepara você para dar amor e ser uma pessoa produtiva na vida adulta. E como as diversas falhas, as diversas carências, negligências, maus tratos, abusos, tendem a limitar muito o potencial da pessoa em várias áreas da vida. Então, esse é um tema que ele já estava em mim antes de eu descobrir a teoria do apego de John Bowlby, que é o meu principal ator. Já na faculdade, eu percebi que eu nunca ia conseguir me identificar com uma teoria só, eu me sentia presa. Uma vez, eu ouvi o Carlos Lusky dizendo que os terapeutas se dividiam entre os claustrofóbicos e os agorafóbicos. Que os claustrofóbicos tinham horror de ficar preso dentro de uma casinha, precisava andar de espaço aberto, visitar várias coisas. E os agorafóbicos não gostavam de estar numa praça, no meio de multidão, se sentiam mais seguros entre quatro paredes e um teto. E eu pensei, bom, claramente eu sou uma terapeuta claustrofóbica. Desde o tempo da faculdade, eu me interessei por várias teorias, algumas até antagônicas entre si, e me parecia que eu precisava da ajuda de todas elas para conseguir trabalhar melhor e trabalhar bem. E assim foi durante a minha vida. Fui morar nos Estados Unidos recém-formada, já com 2 filhos pequenos, que eu terminei a faculdade já com 2 filhos pequenos, e bebezinhos praticamente, e lá fui fazer mestrado e entrei em contato com a teoria do apego. É um ramo da psicanálise fundada por John Bowlby, que, para quem conhece, é um tipo de teoria que combina muito bem, integra muito bem com uma porção de outras. Né? Então, quem aprende teoria do apego pode integrar bem com o pensamento junguiano, pode integrar bem com uma teoria familiar sistêmica, com algumas formas de psicanálise, com o psicodrama, que é uma beleza também. E, então, se eu fui estudando várias coisas, eu diria que a minha principal influência é da teoria do apego. Eu tenho me definido nos últimos anos como um cachorro vira-lata. Brazilian Street Dog tem sangue de várias raças. Né? É um cachorro com várias influências, várias maneiras de pensar e características de várias raças. Eu me sinto segura e bem assim, eu sinto que dependendo do caso que eu estou trabalhando, ou do assunto que eu estou lidando, eu uso mais uma teoria ou mais outra teoria. Então, ao longo da vida, eu acumulei teoria do apego, teoria familiar sistêmica, psicodrama, e fiz formação junguiana na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, além de algumas outras ideias vindo daqui e de acolá. E eu me senti bem ao longo da vida, trabalhando assim, sem me sentir presa
e livre para integrar muitas coisas. Continuando com a vida familiar, então, eu não fundei orfanato nenhum, eu me casei muito cedo, tive 4 filhos, com 29 anos eu já tinha 4 filhos, e hoje em dia tenho 10, todos casados, hoje em dia tenho 10 netos. E a minha vida familiar, o papel de mãe, de avó, para mim sempre teve muita importância, e eu me sinto muito realizada no que se concerne à vida familiar. Eu aprendi muito na minha vida familiar a como ser terapeuta, especialmente em terapia de família com crianças e adolescentes. Acho que o papel de mãe é um treino, uma experiência muito rica para a gente privilegiar o outro, sempre. Gilda, a gente agora vai dar uma corridinha no tempo e eu vou te perguntar, quando você foi presidente da APTF, que teve um simpósio, uma jornada científica, você se lembra do tema da jornada científica? Você acha que o tema da jornada científica é ainda atual? Muito. Então, eu fui presidente da PTF entre julho de 2006 até 2 anos depois, 2008. E a nossa jornada científica o tema era o desafio do amor, questão de sobrevivência. Eu vinha propondo esse tema para as jornadas da PTF, que são sempre no ano ímpar, em julho do ano ímpar, né? Eu vinha propondo esse tema do desafio do amor fazia muito tempo, mas na votação sempre perdia, né? Então, acho que eu precisei ser presidente da PTF para as pessoas se convencerem que era um tema importante. O tema amor não é um tema falado com esse nome na psicologia, né? Sei lá, uns 20 anos atrás, que eu já vinha trabalhando a questão do amor, eu peguei todos os livros de terapia familiar que eu tinha e eu não achei o tema amor em nenhum deles. Nenhum, nada. Ninguém falava sobre amor, era um palavrão. Em inglês tinha uma expressão que dizia que love is a 4-letter word in psychology. Amor é um palavrão em psicologia. 4-letter word é sinônimo de palavrão, né? E então, realmente, durante muitos anos, amor ainda é um pouco, foi um palavrão em psicologia. E em 2007, portanto, na jornada, o tema era o desafio do amor, questão de sobrevivência, e as várias contribuições de vários autores na jornada deram um livro, O Desafio do Amor, Questão de Sobrevivência, que foi editado pela Marilu e por mim, não é? E que está aí, lá no fundo da prateleira da Silvia, né, Silvia? Uma bela de uma orquídea, assim, na frente. E já nesse artigo, eu começo a estudar e a escrever sobre os vários tipos de amor que existem. Que amor não é um termo unívoco, não tem um significado só. Existem muitos tipos de amor, há várias maneiras de amar. Me lembrei daquela música, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Desculpem se eu desafinei. Então, lá a gente discutia o amor dos pais pelos filhos, que é chamado cuidado, o amor dos filhos pelos pais, que é chamado apego, e apego também é o amor que o adulto tem por qualquer pessoa com quem ele conte como uma figura de proteção, de apoio, de segurança, são as nossas figuras de apego. Temos o amor romântico sexual, que é um outro tipo de amor importante. Aliás, a respeito do qual, outro dia, o Papa Francisco fez uma bela declaração. Eu achei tão bonitinho. Ele disse que Deus criou o sexo, e que Deus criou o sexo para embelezar o amor. Não é uma coisa maravilhosa isso? Uma coisa tocante? Deus criou o sexo para embelezar o amor.
Outro tipo de amor é um amor simétrico, da amizade, aquele que o Harlow chamou de peer love, amor entre pares. São tipos de amores que existem todos entre os macaquinhos também, né? Nós temos, afinal das contas, os nossos genes muito parecidos, um dos macacos todos. Então, são tipos de amor que são instintivos, arquetípicos, numa linguagem junguiana, ou sistemas de comportamento instintivos, numa linguagem da etologia. E eu tenho me dedicado muito a estudar os tipos de amor e como eles funcionam. Outra coisa importante também, Silvia, naqueles 2 anos, foi que assim que passou a jornada paulista, que tinha esse tema que nós conversamos, nós começamos a preparar um grande evento que chamava Ampliando Ações e Redes, que foi um evento grande, todo voltado para atendimento social e comunitário para a família de baixa renda. Nós trouxemos ali a Sanicola, da Itália, uma terapeuta de família muito voltada para esses assuntos, e ela foi a palestrante do evento. Então, a ideia de ampliar ações e redes, porque existiam, como existem em São Paulo, muitas ações, como o CEAF, o Centro de Estudos e Assistência à Família, muitos outros, que se dedicam a trabalhar com população de baixa renda, muitas vezes com trabalho voluntário e, em geral, gratuito. Mas fica uma ilha aqui, outra ilha acolá, e a ideia de integrar em rede várias ações que atendem população de alta vulnerabilidade psicossocial e econômica, foi um momento que eu acho muito importante na APTF, porque tiramos o foco só do consultório e pusemos o foco no trabalho de característica social, grupal, comunitária. Silvia, respondi sua pergunta ou você queria alguma coisa a mais? Olha, tá ótimo, porque eu ia falar das propostas que você também queria integrar os vários tipos de profissionais na área da terapia familiar, o diálogo de integração com a teoria e prática de várias linhas da psicoterapia, e esse o ampliar, que foi ações e redes para atendimento da família em vulnerabilidade, não é? Quer dizer que você, então, pode dizer que o tema de 2008 que você trabalhava, ele é atual? Veja, assim, sabe que eu não estava nem me lembrando da importância disso que você falou? Eu acho que eu tentei levar essa minha visão, que eu chamo de cachorro vira-lata, que era, porque a APTF era uma associação muito ligada aos terapeutas de casal e família sistêmicos, e naquela época já pós-modernos, né? E no ano que entre começar a gestão e a jornada, que foi o Desafio do Amor, nós fizemos vários eventos, sempre com a apresentação de 3 terapeutas de família, sempre um psicanalista, um junguiano, sempre um sistêmico, né? Mas às vezes um psicodramatista, um sistêmico, ou sempre até 2 ligados à PTF, mas trazendo visões de terapia de casal e família de outras linhas que viviam muito isoladas e que não tinham voz nem representatividade na PTF. Então, isso foi uma coisa boa, foi uma abertura da APTF para outras linhas de terapia familiar que não a vigente, que não a matriz, que não a que tinha sido a fundadora da APTF. Silvia, eu não estava nem me lembrando da importância disso, foi muito bom você ter perguntado, porque eu acredito muito nisso. Nós estamos vivendo, hoje em dia, tempos mais ecléticos. A ideia da fidelidade a uma teoria pura já não é tão importante quanto foi. Então, isso foi muito bom. Complementando, seria que todo esse trabalho de redes, de ampliar a rede e pontes, como diz o Marcos Pontes,
é atual. Você vê a atualidade, né, nisso? Muito atualidade, no sentido de que, vamos dizer, eu não entendo muito de outras ciências, mas a psicologia foi uma ciência dominada durante muitos anos por escolas fechadas, antagônicas, e cada uma se sentia dona da verdade, ou melhor que as outras. Quase como as religiões funcionaram, sem ecumenismo durante muitos anos. Acho que hoje em dia a gente vê que cada teoria é melhor, nasce de alguma população de pacientes ou de problemas, se desenvolve forte com aquele tipo de problema e é melhor para lidar com aquele tipo de problema. Por exemplo, eu digo para vocês, de toda a minha predileta, pela riqueza, pela compreensão de uma porção de coisas da vida, é a teoria do apego, mas eu não dou conta de usar só a teoria do apego para trabalhar problemas de disciplina em crianças, por exemplo, de comunicação entre adultos. Então, o fato da gente pensar que a gente tem muitos instrumentos nos ajuda a usar os instrumentos conforme, enfim, seja necessidade. Mesmo hoje em dia, certo tipo de fobia eu encaminho para uma colega comportamental, né, porque para trabalhar com dessensibilização de fobia, os comportamentais são muito bons e têm um conhecimento esplêndido, não é? Então, eu me lembro também de algum lugar na vida que eu ouvi outra frase: se o único instrumento que você, se a única ferramenta que você tem é um martelo, você pode tender a tratar tudo como se fosse um prego, né? E assim, precisa de outros instrumentos. Acho que vivemos tempos mais fáceis, mais ecumênicos, mais integradores. Pelo menos é o que eu lembro. Concorda, Marcos? Eu concordo. Até gostaria de fazer uma pergunta. Eu sinto isso muito forte em você, Júlia, e acho que isso é uma coisa muito legal. Desde o tempo que fomos sócios nos sistemas humanos, que fundamos os sistemas humanos, mas antes disso a gente já trabalhava junto na Abratef, na PTF e no próprio CEAF. E eu tive a honra, né, de ser eleito presidente do CEAF atualmente, e temos a Ana Carolina na direção da comunicação, e sempre a sua luz, né, próximo, que fazendo essa integração, a PTF, CEAF, Instituto de Sistemas Humanos, PUC, NOUS, Unifesp, e como isso é bonito na prática, né, tanto dentro do CEAF quanto fora do CEAF, que eu acho que num tempo que a gente meio que perdeu as fronteiras, né, por conta da comunicação, do vírus, a gente vai também retomando o que somos, quem somos, né, a rede parece que não intensifica, mas fortalece o eu, o nós, o eles. Isto me encanta, né, me encanta estar de novo próximo a você, e está fazendo essas pontes, né, que eu acho que elas são tão necessárias nesse momento, e tão lindas, e você faz isso muito bem, né? Então, eu queria até aproveitar para perguntar, assim, como é que você aprendeu a fazer tantas pontes tão encantadoras que você faz, que a gente vê sensivelmente, né, você fazer? Marcos, eu não tenho ideia, mas no livro eu conto uma história. Meu pai, que trabalhou a vida inteira como fazendeiro, era formado em filosofia, e ele contava várias histórias dos gregos, que ele amava, os filósofos gregos, e que a gente ouvia desde a infância. E uma delas era a seguinte: uma vez, numa cidade onde havia um grupo muito grande de cegos, trouxeram um elefante. A cidade, ninguém conhecia o elefante. Levaram os cegos para conhecer o elefante. E um pôs a mão assim, pegou a barriga do elefante e diz: o elefante é uma parede rugosa. O outro pegou o rabo, diz: o elefante parece uma corda que se mexe. O outro abraçou a pata: o elefante é como um tronco de árvore.
o outro a tromba, mas é uma coisa que esguicha uma água. E o filósofo tinha proposto essa história para dizer que o conhecimento é muito limitado e que cada um de nós tem uma visão do conhecimento das coisas, mas que nós somos como cegos no mundo conhecendo um elefante, que a realidade seria impossível de ser conhecida, a não ser parcialmente. Eu não me lembro o nome do filósofo grego, qual era. Agora, por que já no curso de psicologia eu tinha sempre que levantar um outro lado, eu não sei. Eu entrei em muitas confusões por causa disso na minha vida, né? Com muitos professores, especialmente na área de psicanálise, que a psicanálise era muito assim rígida. E eu já tinha 2 filhos pequenininhos. Então eu me lembro de uma aula de psicoterapia infantil, a professora falando que tinha um menino com um carrinho entrando e saindo de uma garagem, entrando e saindo de uma garagem. E a professora interpretou que ele queria botar o pipi na vagina da mamãe, com essa linguagem, né? E eu não aguentei, eu já tinha 2 filhos pequenininhos. Eu falei, mas eu acho isso um absurdo, por A, B, assim, C, D. E, então, de várias circunstâncias, o fato de ver uma outra maneira me fez com que eu entrasse, vamos dizer, eu arrumasse encrenca com pessoas que tinham uma visão mais segura e achavam que a verdade estava ali naquela coisa. Então, parece que é uma tendência desde criança de ver algum tipo de outro lado, ou de ver uma outra maneira de ver a vida. Quando eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, eu me dediquei muito à teoria do apego, tanto que fiz até minha monografia, minha tese de mestrado nela, e estudei demais teoria comportamental aplicada à clínica. Foi uma época de... Eu também achava aquilo super interessante, que funcionava bem. E não tinha muito uma coisa a ver com a outra. Então, assim é, porque eu não sei. Gil, dá prazer em conhecê-la aqui, ter essa oportunidade de ficar um pouquinho mais próxima de você. E eu tô aqui ouvindo você falar das teorias que se desconversam, mas eu acho que elas se conversam muito, né? Eu acho que arranjou muita confusão para você, mas o que eu sinto é o que te formou, é o que te fez diferente, o que te fez na sua carreira, né? E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que você vê as famílias do alto dessa sua experiência, estudando tantas teorias diferentes hoje, né? Porque eu imagino que desde quando você foi mãe ali, aprendeu a ser mãe dos seus irmãos mais novos, até hoje que você tem bastante família, os seus 10 netos, os seus filhos por perto, as formações familiares mudaram muito, né? Passaram por muitas inovações e muitas experiências diferentes. Então, queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho o que você pensa das famílias hoje, a partir dessa sua riqueza de olhar. O que me chama mais atenção são as semelhanças, não as diferenças. A família sempre foi, é e será um sistema, a ideia de sistema de vínculos amorosos, de vínculos afetivos, onde se forma, onde nasce, se forma, se desenvolve o psiquismo dos indivíduos. Aquilo que a gente chama de mente ou cérebro, né, se desenvolve nas relações, em relações de pessoa com relações amorosas. Não é? O Cozzolino, que estuda o desenvolvimento, Luiz Cozzolino, que é um autor importante que estuda o desenvolvimento do cérebro, ele diz que o cérebro se constrói na relação. A gente já dizia há algumas décadas a ideia de que a psique se constrói na relação, mas não é só a psique. Hoje em dia tem
esses estudos do desenvolvimento cerebral, mostrando que o cérebro se constrói na relação. Então, esse aspecto da família, eu acho que é essencial e continua sendo importante. E é uma maneira de definir família que não se atém a laços biológicos, se atém a laços relacionais, relações de amor e outras emoções, né? A gente está falando de emoções, está falando também de raiva, inveja, ciúmes, aversão, medo, várias emoções que estão aí construindo a mente e o cérebro das crianças. Ora, as coisas que mudaram realmente foram muitas. Para mim, acho que o que mais mudou foi o papel da mulher. Se eu penso na família no qual eu fui criada, e a família que eu vejo hoje, a casa dos meus filhos, a família que provavelmente meus netos terão um dia, eu ponho a ênfase na mudança do papel da mulher, que é uma coisa muito importante. Eu penso que as questões ligadas à disciplina, ao superego, vamos dizer, é difícil arrumar um conceito bom bastante para substituir o de superego. Na psicologia analítica, é o arquétipo do pai. Não é? Em outras situações, a gente fala em consciência moral, capacidade de autocontrole, mas vamos dizer que a impressão que eu tenho, eu não sei se isso é uma coisa de velha, simplesmente, porque os velhos têm os meus 75 anos, né? Mas eu tenho a sensação de que eu trabalho muito com famílias, com crianças pequenas, né? E sinto que os pais, ou muitos pais, têm uma enorme dificuldade de pôr algum tipo de limite nos filhos. Não castigo, bater, ficar furioso em situações que provocam medo e pavor até, mas simplesmente certas circunstâncias e dizer, não, isso não pode. E ter um limite. Tem algumas leis da casa que a criança aprenda uma noção de pode, não pode, vá independendo, vá adquirindo algum tipo de autocontrole. Às vezes eu estou em sessão de terapia familiar e eu falo com as crianças, por enquanto, sua mãe e seu pai mandam em você, mas se você aprender a mandar em você mesmo, eles não vão mais precisar mandar em você, porque essa criança não quer ser mandada. Então, a ideia de que mandar em si próprio e ter algum tipo de autocontrole é um bem a ser adquirido. A mãe de um cunhado meu, que é americana, tinha uma frase que ele repete sempre, é que a disciplina é a mãe da verdadeira liberdade. Então, que para a gente ser livre, a gente precisa ser capaz de algum tipo de disciplina. Essa é uma frase que, quando eu vi a primeira vez, me tocou muito. Então, acredito que nas famílias com quem eu venho trabalhando, além das questões de segurança afetiva, do apego, muitas vezes eu sinto os jovens pais muito perdidos, com dificuldade de pôr qualquer tipo de restrição, disciplina, e ajudarem os filhos a aprenderem a mandar neles mesmos. Agora, eu não sou uma estudiosa pesquisadora, eu sou uma clínica, né? Eu sou um bicho clínico, animal clínico, eu trabalhei nisso a vida inteira. Então, essa é uma experiência que vem das pessoas com quem eu contato. Acho que os estudiosos, pesquisadores de família poderiam dar uma resposta mais objetiva do que essa minha. Ô, Gilda, eu queria te contar que, assim, foi muito importante na minha vida ter entrado em contato novamente com a teoria do apego quando eu te conheci, porque você tem uma visão muito própria, graças a essa integração que você faz de várias áreas e dessa experiência tão temprana, tão precoce que você teve com os vínculos afetivos, de cuidado, na lida com os irmãos, depois na lida com os filhos, muitos filhos, numa idade jovem e já trabalhando.
e sempre preocupada com os desamparos, né? Acho que se toca num tema, assim, passou por ele, desses desamparos invisíveis que acontecem em famílias grandes, onde alguns filhos, ou porque são muito novos, ou porque são os mais velhos, enfim, acabam tendo menos atenção do que precisariam. Eu lembro que eu tive só 3 irmãos, mas eu pensava assim, quando eu for mãe eu quero ter só 2, para poder dar mais atenção, que eu sentia que eu tinha sofrido muito desamparo, eu era mais velha, mas o meu caçula tinha só 5 anos a menos do que eu, ele nasceu no mesmo dia do meu aniversário, que eu senti que foi um grande roubo, um grande desamparo aquele dia, né? Eu lembro daquele dia. E o que eu queria te perguntar, que passa um pouco por essa questão dos desamparos, é quais são os principais riscos que uma criança corre e quais são as principais coisas que os pais e mães devem evitar no cuidado na lida com as crianças, né? Quais devem ser as principais preocupações e o que não pode acontecer? É isso que eu queria te perguntar. Eu diria que são 3 coisas, Denise, as 3 coisas mais importantes, como se o equilíbrio familiar pudesse ser equilibrado num tripé, num banquinho de 3 pernas, né? A primeira e a mais importante de todas, eu acho que é a segurança afetiva, a sensação para a criança de que ela é amada e que ela tem com quem contar. Então, a segurança de apego, para falar numa linguagem técnica, ou pensar a ideia de que eu sou amado, que eu tenho com quem contar, que quando eu estiver com medo, ou inseguro, ou desamparada, alguém vai vir me socorrer, eu acho a coisa mais importante que existe. Porque o que era entre, isso é uma ideia importante, né? Tudo que um dia vira intrapsíquico, um dia esteve entre 2 pessoas. Essa é uma ideia importantíssima, não só da teoria do apego, também no psicodrama e de outras teorias. Me lembro da Zerka Moreno, num congresso de psicodrama em Campos do Jordão, sei lá, há uns 15 ou 20 anos atrás, dizendo que durante muito tempo se procurou onde seria o lugar da psique, que o Descartes dizia que era na glândula pineal, não sei quem dizia que era não sei aonde. E hoje em dia se sabia que a psique estava entre as pessoas. Eu achei aquilo lindo. Minha vida tem muitas histórias assim, uma do Papa, uma da Zerka Moreno, que eu digo, mas que ideia boa, né? Que a psique estava entre as pessoas. Então, tudo aquilo que um dia vai ser intrapsíquico, que é estrutural, que é internalizado, um dia esteve entre, né? Foi a maneira como o pai e a mãe tratam as crianças, é a maneira como a criança passa a ver a si própria e o que ela passa a esperar dos outros. Então, a ideia de estar disponível, de pôr as necessidades do filho em primeiro lugar, de estar disponível especialmente em momentos de desamparo, de medo, de choro, de necessidade, essa eu acho que é o pilar mais importante do tripé. O pé mais importante de todos desse tripé é a segurança de apego. E especialmente na primeira infância, vai ser importante a vida inteira, vai ser importante no casamento, né? Ter um apego seguro no casamento é uma coisa que ajuda muito a estruturar, a enraizar, serve de fundamento, de base, né? Para não virar o barco nas horas de tempestade, inclusive. Mas durante a infância, a primeira infância, então, é de longe o que eu acho o mais importante. A segunda coisa muito importante vem de teoria sistêmica, que é a ideia da comunicação clara, livre e aberta. A teoria sistêmica nos ajuda muito a estudar comunicação e depois a pensar, dentro da comunicação, as narrativas que a gente conta, né? Então, é muito comum que os pais, às vezes, passem mensagens confusas, contraditórias, certos temas viram tabu,
não podem ser conversados. É tão importante a comunicação aberta que, aos 6 anos de idade, o apego seguro tem uma correlação mais alta com a comunicação aberta do que não só com a disponibilidade dos pais. Porque, conforme a gente cresce, poder conversar sobre os assuntos difíceis se torna a segunda coisa mais importante. E a terceira, é o que eu já falei, a consistência de disciplina, não é? Que os pais sejam capazes de proporcionar para os filhos um ambiente familiar que tem certos limites, certas regras, e aí eu ajo só como consultora jurídica, não cabe a mim, como terapeuta de família, criar regras para nenhuma família. Aquilo tem que derivar da ideologia de vida dos pais. A consultora jurídica, às vezes, mostra que uma regra está incoerente com a outra, ou que estão pedindo 2 coisas contraditórias, ou que está muito difícil para uma criança pequena ser capaz de cortar o bife e comer sem fazer sujeira na mesa, mas só como consultora jurídica. A questão da consistência de disciplina, que é uma das coisas que forma, não a única, mas uma das coisas que forma o superego. Bom, tem uma quarta também, né? Pensando que o estudo do Bandura, a teoria da aprendizagem social, que é o exemplo que os pais dão para os filhos, é uma coisa que é muito difícil de você consertar com outras práticas, né? Um bom exemplo tende a facilitar essas outras 3 coisas que eu falei já. Gilda, eu queria só fazer uma ressalva que existem situações em que os direitos das crianças e das mulheres, e às vezes de outras pessoas na família, não estão sendo respeitados, às vezes nem a integridade corporal. E quando isso nos chega, a gente, sim, precisa falar de regras e a gente precisa interditar certas ações, né, certos atos. Eu acho que isso é importante da gente nomear, né, porque eu penso que algumas famílias vêm de histórias infames, né, de violência, como diz, esse nome é da Maria Cristina Ravazzola, da Argentina, e essas histórias infames tendem a se perpetuar, porque a gente repete padrões aprendidos, isso é uma coisa muito importante na sistêmica, né? E é uma noção, né, que a gente acaba... eu uso muito essa ideia, me acompanha, me ajuda muito a entender o porquê que as coisas hoje estão de um jeito que as pessoas não gostam, mas elas acabam criando mais do mesmo, né? Então, só queria pedir, então, um complemento nesse sentido. Isso é muito importante, Denise, que você está falando. Quando chegou um movimento pós-moderno, com a noção da relatividade da verdade, e que existem tantas narrativas e tantas maneiras de ver e tudo mais, me pareceu uma excelente maneira de trabalhar, mas um perigo enorme também. Se tudo é relativo, por que a gente há de ser tão contra a pedofilia? Ou numa cultura é natural a pedofilia, na outra é natural bater em criança. Então, que em certas coisas a gente tinha que entrar com uma lei ou com princípios morais. Isso não é fácil, né? Porque trazer a discussão para o plano da ética é até mais complexo que da ciência. Como eu digo, eu nunca soube de nenhuma guerra causada por divergência científica. E a gente teve um monte de guerras as mais atrozes causadas por divergências religiosas, por exemplo, né? Então, nós estamos aqui no meio de alta complexidade, no qual, às vezes, um princípio briga com o outro. Porém, é uma influência muito grande, especialmente, eu diria, no movimento pós-moderno e na corrente narrativa, que o terapeuta se paute o seu trabalho pela construção de valores morais, pela promoção de segurança, bem-estar e dignidade para todos os membros da família, e que
é muito difícil, impossível, às vezes, promover felicidade em condições de injustiça, de infelicidade, de opressão. Para não ir muito longe, o Brasil é dos países com as piores distribuição de renda que existe no mundo. Meu marido é economista, esse é um assunto que eu ouço ele falar muito, esse tema da má distribuição de renda brasileira, né? Então, nós vivemos realmente, às vezes, com alguém que está tentando produzir felicidade, rodeados em condições de injustiça, de infelicidade, e coisas até atrozes, né? Para não dizer certas injustiças mais comuns, outras coisas até atrozes, né? Que às vezes a gente tem que invocar até a questão da lei. Famílias com abuso sexual, às vezes, assim que você pega o assunto, às vezes escapam da terapia, porque muitas vezes ainda existe lá um pai poderoso, opressor, que sustenta todo mundo, que causa medo, né? Outro dia eu estava dando supervisão para um caso desses, assim que foi contado para a terapeuta o que tinha acontecido entre o pai e as enteadas, o pai fez uma pressão muito terrível e tirou todo mundo da terapia de família. Nem sempre se consegue intervir do jeito que se precisaria. Então, esse talvez seja das coisas mais terríveis. Denise, era mais quer alguma outra dúvida? Também. Eu quero falar do São Simão Sirineu. Marcos, pergunta aí alguma coisa. O que eu acho da profissão de psicoterapeuta? Isso, é isso que eu ia perguntar. Posso falar, Denise, daqui mesmo ou você vai me mudar? Então, Gilda, eu queria pegar um gancho dessa conversa, não só ou talvez também pela dificuldade, eu acho que aí talvez você possa nos contar, como é que você vê o papel do terapeuta? Né? Como é que é esse raio, né? Por raios, o que somos nós como terapeutas? Vamos dizer, de saída, a gente tem um papel duplo. Ajudar a pessoa a se ver e a ver o seu entorno, o entre. Não é? A maioria das pessoas chega em psicoterapia infeliz com várias coisas e atribuindo a culpa, o problema, o seu sofrimento psíquico aos outros. Não é? Então, ao mesmo tempo que a gente se debruça sobre esse entre, né? Não só o intra, mas como é que a pessoa vê o marido, o que está infeliz com isso, ou os pais, ou os filhos e tudo mais, você também se debruça sobre o intrapsíquico, né? O que ela sente, como é que ela percebe o mundo, como é que ela age, de que maneira ela está construtora, construindo a sua realidade. Não é só uma vítima de circunstâncias adversas. Então, essa dupla tarefa, a gente, dependendo do treinamento, da teoria, usa diversos tipos de instrumentos, interpretações e tudo mais. Acho que muitas teorias concordariam que o instrumento mais importante é um bom vínculo terapêutico, que tenha uma boa aliança terapêutica, que o terapeuta se transforme numa figura de apego seguro, e daí para fora. Mas aí eu me lembrei de uma outra coisa aqui. Quando eu era criança, estudando numa escola de freiras, quando chegava na Semana Santa, frequentemente tinha uma representação das várias estações da Paixão de Cristo. Então, para quem estudou em escola católica aqui, lembra mais ou menos que eram, acho que, 12 estações. A primeira é Jesus é condenado à morte, depois Jesus
pega a cruz, né? E Jesus cai 3 vezes no caminho levando a cruz. Aí Jesus cai pela primeira vez, Santa Verônica enxuga o rosto de Jesus, e assim vai. E uma delas era Simão Cirineu, não era São, virou santo depois. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Então, no meio do sofrimento de Jesus, subindo a montanha carregando sua cruz, ele já não aguentava mais, e os soldados romanos requisitam um passante que estava por ali, Simão Cirineu, e ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Bom, eu tinha me esquecido disso completamente. No ano 2000, eu estava em Israel, fazendo um passeio lá com a guia turística, em Jerusalém, e ela explicando uma porção de coisas, a guia turística, quando a gente está numa esquina assim, tem uma plaquinha, e ela lê: nessa esquina, Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Eu vejo aquilo e eu tive um insight, abri uma janela, assim, que eu me lembrei, deu pequena, sempre caindo na estação, Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. E me deu uma emoção e eu comecei a chorar, de emoção, não de tristeza, bem entendido. Me deu uma super emoção, a guia turística ficou até perturbada, porque eu pensei, meu Deus, a minha profissão é de Simão Cirineu, nós terapeutas ajudamos cada um a carregar a sua cruz. Então, só quando é um insight, na minha vida seria a minha maçã que caiu da árvore, uma delas, todo mundo tem na sua vida, umas maçãs que caem na árvore e você enxerga alguma lei da gravidade ou alguma coisa importante na sua vida, né? Na nossa profissão, um aspecto muito importante da nossa profissão, muita gente não concordaria, talvez, mas nós ajudamos as pessoas a carregarem as suas cruzes, né? A gente, durante um tempo, está com aquela pessoa e, através da pessoa se entender melhor, entender seu meio ambiente melhor e ter um vínculo de apoio com quem contar, se torna mais fácil mudar o eu, se mudar em relação ao outro, né? E, principalmente, para mim, a mudança mais nobre é quando a gente consegue se melhorar no papel de pai e mãe, e de cuidador, ou de alguma outra forma de amor. Até no sexo também, que é para embelezar. O amor, né, também é uma coisa boa, que se mude quando necessário. Acho que isso mais ou menos resume o que eu acho, Marcos. Eu acho que essa sua resposta, ela fecha com chave de ouro a nossa entrevista. Apesar de que, normalmente, a gente vai construindo o fechamento entre nós. Então, eu deixo em aberto se cada um de nós gostaria de contribuir com o fechamento. Quem sabe Mas, alguém... mim, Quem sabe cada um agora fala o que quiser e pronto, eu fico quietinha. E agradeço a todos muito a colaboração. E alguém poderia falar, tá? Pessoas falaram o que acham que é ser terapeuta, né? Cada um, é um tema bom para cada um falar o que acha que é ser terapeuta. Bom, vou aproveitar então e dizer para você que eu uso essa metáfora dos Cirineus e Verônicas há bastante tempo, né? Eu tenho uma experiência espiritual bastante intensa, assim, que vem se intensificando com o tempo, assim, e a Verônica é aquela que limpa o rosto de Cristo e leva a água para ele, né? E então eu acho que nós somos Cirineus e Verônica quando a gente está nesse campo do cuidado com as injustiças sociais, com as pessoas que estão sofrendo, porque aquele julgamento foi um julgamento considerado injusto, né? Onde o juiz lava as mãos com todas as evidências da inocência do réu. Ele fala, já que é isso que vocês querem, apesar de eu não ver nenhum problema, nenhum crime aqui, eu lavo as minhas mãos, vocês decidem, né? Ou seja, a instância que deveria interditar e cuidar para que a justiça pudesse ser feita,
ele não exerce a sua função. E eu acho que a gente, muitas vezes, a nossa sociedade faz isso, né, com as pessoas. A gente vê quantas pessoas vítimas de injustiças, não só jurídicas, né, mas, assim, negado o seu direito ao trabalho, negado o seu direito a uma boa escola, negado o seu direito a uma boa saúde, uma boa alimentação, e uma boa formação, um bom cuidado, né, na família, um bom cuidado nos afetos e nos vínculos, principalmente na tenra infância, não é? Então, eu acho que sim, nós somos como Cirineus e Verônicas. Eu penso assim como você. Obrigada, Denise. Gilda, eu não sou terapeuta, mas eu vou usar palavras suas que chamaram muito a minha atenção logo no seu começo de escrita do capítulo no livro da construção, que você diz que vocês, terapeutas, usam da dor e do sofrimento, né, usam essa matéria-prima tão delicada para transformar em sementes de felicidade futura. E eu achei isso tão bonito, porque eu acho que é uma experiência, a terapia, quem se dá essa oportunidade, essa chance, é uma experiência muito difícil, mas que te dá essa possibilidade dessas sementes. Então, eu agradeço aqui vocês que são terapeutas e que têm um trabalho magnífico de dedicação e de cuidado. Obrigada, Rina. Gilda, foi muito gratificante, um prazer reencontrá-la, e estar nessa entrevista tão linda e amorosa que você está nos dando. E fico muito sensibilizada nessa sua fala de que nós, terapeutas, ajudamos os outros a carregarem as suas próprias cruzes. Me senti legitimada e agradecida. Obrigada. O sentimento que eu tive com o encontro dessa imagem que você trouxe. Eu acho que é uma imagem muito bonita e, para mim, foi inédita, né? Eu gostei muito. Porque até então, a imagem que eu tinha de mim e dos outros terapeutas, dos que eu passei, dos que eu vi, dos que eu conheço, dos que eu formo, né? Como um sacerdote cristão, mais católico mesmo, quando ele pega o pão e o vinho, e aí todos nós olhamos para aquela imagem, e aí nós vamos comungar aquilo após confessar os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas dificuldades pela vida. Então, quando estamos limpos, nós todos podemos comungar, cada um no seu jeito, cada um no seu lugar, essa maravilha de alimento que vem de Deus e que é para todos nós, inclusive para o sacerdote terapeuta. Então, eu queria muito contar isso também, que eu acho, ajudando no seu engrandecimento e nesse encontro tão lindo que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês esse momento tão emocionante para mim, tão sagrado, no qual falei coisas que muito me tocaram, ouvi perguntas e questões, e todo mundo contribuiu para um ambiente no qual a conversa foi saindo, e evoluindo, e crescendo. Então, eu agradeço muito ao grupo todo esse momento mágico que vocês me proporcionaram. Obrigada. Obrigada. Super abraço. Abraço, Gilda. Em breve, pessoalmente, por enquanto, virtualmente. Por favor. Tchau.